Você já se perguntou por que é que os ministros do STF são intocáveis? Eu vou te responder neste vídeo com um exemplo espetacular do advogado patriota Chiquini. E também vou mostrar para vocês aqui que Flávio Bolsonaro se consolida, empatado tecnicamente no segundo turno nas pesquisas com o Lula. As pesquisas anteriores dava Flávio Bolsonaro levemente abaixo de Lula, mas já agora, tecnicamente, já estão empatados. E o que isso significa, meu irmão? Tudo o que aconteceu nas últimas semanas, o escândalo envolvendo Moraes, né? O Bolsonaro, a carta de Bolsonaro que comoveu o planeta inteiro, não repercutiu só aqui no Brasil, repercutiu no mundo inteiro, como foi provado no meu vídeo anterior. Caso você não tenha visto, só percorrer um vídeo anterior, quanto a carta de Bolsonaro atingiu muita gente. Primeiro, bora ver aqui a última pesquisa falando de Flávio Bolsonaro competindo com Lula no segundo turno. Bora ver. Trazer os quadros principais aqui para segundo turno que a nossa equipe levantou, só para a gente poder fazer uma discussão aqui a respeito desse tema também. Nesse estágio, geralmente da pré-campanha eleitoral, o cenário de segundo turno ele é mais interessante para a gente interpretar o potencial de votação de cada candidato, porque ele já olha para um quadro mais consolidado. Na primeira etapa, a gente ainda não sabe direito quem vai ser candidato, quem não vai de fato ser. Então tem muitos nomes ali colocados, por exemplo, à direita, que podem se consolidar mais adiante. Então o segundo turno é sempre um termômetro bom. E aqui tem um dado muito interessante para a gente destacar para vocês, que é o fato de que Flávio Bolsonaro larga tecnicamente empatado com o presidente Lula. Quando a gente considera a margem de erro, os dois estão mais ou menos na mesma posição, porque Lula tem 44,1% e Flávio Bolsonaro tem 41%. Então, considerando a margem de erro, eles estão tecnicamente empatados. Isso aponta para um cenário amplamente polarizado nas eleições, que é algo, inclusive, que muitos setores têm buscado evitar ali, principalmente a base mais ligada ao governo do presidente Lula, tem esperança de trazer o centro para perto, para evitar essa divisão tão dramática do nós contra eles, que guiou, inclusive, a eleição Jair Bolsonaro contra o presidente Lula. Agora, como a Isabel já tinha pontuado para a gente antes, a gente vai falar um pouco sobre isso agora também, tem a questão da rejeição, que acaba impactando também na forma como cada um desses candidatos vai conseguir evoluir ao longo da campanha. E só reforçando aqui o restante desse cenário, então, brancos e nulos totalizaram 9,2% e não souberam ou não opinaram 5,7%. Esses índices também são relativamente baixos para esse estágio da disputa. Isso mostra que a gente está tendo aqui desenhada, se o cenário atual for confirmado, uma eleição onde a rejeição pode acabar jogando mais do que o apoio, ou seja, o eleitor pode acabar decidindo em cima de quem ele não quer ver como presidente da República. E eu concordo exatamente com essa última fala dela aqui. O que vai decidir a eleição, essa eleição de presidente, é o ponto de rejeição, é o ponto negativo. Só que Flávio Bolsonaro tem um ponto fortíssimo a favor. Tanto é que nas últimas semanas foi pouco para ele mostrar sua cara e falar em público, dando entrevista, que ele conseguiu converter alguns votos. O Flávio Bolsonaro é aquele cara, é aquele Bolsonaro mais moderado, de fala mais mansa. Não deixa de ser firme na fala, mas fala de uma forma mais palatáveis a ouvidos mais sensíveis. Posso dizer assim? Não voto no Bolsonaro porque Bolsonaro fala grosso. Dessa vez não dá para falar isso com o Flávio Bolsonaro. Ele tem a mesma firmeza do que o pai, do que o Jair Bolsonaro, só que fala de uma forma mais tragável, é mais pontual naquilo que fala, e isso conta muito. Mas agora bora ver aqui a fala do Chiquini, cara, sobre uma coisa que eu achei muito curiosa, eu gostei muito desse vídeo dele, eu resolvi trazer para vocês verem aqui também, que é por que o STF do Brasil é tão intocável assim. Mesmo, apesar de hoje a Globo tá batendo, várias mídias, tanto da esquerda quanto da direita, tá batendo no STF, principalmente no Alexandre de Moraes, mas eles se consideram intocáveis. Bora ver o vídeo dele que depois nós analisa.
Você já se perguntou por que os ministros do STF são intocáveis? Eu vou te explicar. Só um ministro pode investigar outro por crimes comuns. Por exemplo, corrupção. Então, um ministro olha para o outro e fala: se você me investigar, eu também posso te investigar. E só o STF pode processar e julgar um ministro do STF por crimes comuns. Por exemplo, corrupção. É por isso que desde a fundação da Suprema Corte, 1891, nunca oficialmente houve uma investigação contra um ministro do STF. E é por isso também que a população coloca toda a sua esperança no Senado Federal. Por quê? Enquanto o STF investiga, processa e julga ministro do próprio STF por crime comum, cabe ao Senado Federal processo de impeachment, que são naqueles casos de crime de responsabilidade. Porém, entretanto, todavia, quem investiga, processa e julga senadores é o STF. Então, de um lado, enquanto cabe ao Senado impeachment um ministro do STF, cabe ao STF investigar, processar e julgar um senador. Ou seja, senador, você tem certeza que você quer meu impeachment? Eu vou aqui no STF com a minha super caneta te investigar, te processar e te julgar criminalmente. Então, sim, os ministros do STF são intocáveis. E isso é culpa da própria Constituição. Diz a nossa tão defasada e esquecida Constituição da República, artigo 102. Compete ao STF, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente nas infrações penais comuns, crime de corrupção, por exemplo, os membros do Congresso Nacional, por exemplo, deputados e senadores, e seus próprios ministros. Olha só, quem investiga um ministro do STF é um outro ministro do STF. Sim. Por exemplo, o Alexandre de Moraes pode ser investigado, mas pelo Gilmar Mendes, por exemplo. O Alexandre de Moraes pode ser processado, nesse caso do Banco Master, mas o processo será no próprio STF. Aí a população vem e diz: a solução é o Senado. Artigo 52 da Constituição da República. Compete ao Senado Federal, inciso 2, processar e julgar os ministros do STF nos crimes de responsabilidade, o famoso impeachment. Opa! Cabe ao Senado, então, impeachment o ministro do STF. É a solução do Brasil. Aí você volta para o artigo 102 que diz: compete ao STF processar e julgar nas infrações comuns, por exemplo, crime de corrupção, os membros do Congresso Nacional. Quem processa e julga um senador por corrupção é o STF. Quando veremos um Senado que aí temos ter coragem, com esse teto de vidro que tem, de enfrentar o atual STF? É por isso que hoje só se fala no escândalo do Banco Master. É ministro andando de jatinho com o advogado do Banco Master, é ministro com o escritório da sua esposa com contrato de 129 milhões. Para que esses ministros sejam investigados, só um outro ministro do STF pode instaurar a investigação. Se o Senado ousar instaurar impeachment por crime de responsabilidade, por quebra de decoro, por exemplo, esse senador pode estar na mira do STF e ser investigado, processado e julgado por algum rabinho que tenha deixado para trás. Então, sim, gente, os ministros do STF são intocáveis por culpa da nossa própria Constituição. Eu digo, eu tenho dito e eu vou continuar dizendo: a solução da justiça brasileira é, primeiro, coragem de lutar por justiça. Segundo, uma reforma de verdade nesse sistema de justiça. Ninguém pode ser intocável. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Gosto de trazer as falas de Chiquini. Não é todo vídeo que eu trago aqui, mas um ou outro eu trago pro canal, porque ele é um dos advogados mais inteligentes e capacitados do Brasil. E um dos poucos que tem coragem de peitar a roda, tá ligado? Ele é um dos poucos que tem coragem de ir para o combate, ir para o enfrentamento contra a máquina pública e os nossos
terríveis ministros. Exatamente por isso que eu gosto de trazer as falas deles aqui. E complementando a fala dos intocáveis que ele citou aqui, só há uma maneira existe uma maneira de reverter isso, cara, é saber votar. Como ele mesmo explicou aqui, quem caça ministro é o Senado, depende do Senado. Então, não adianta você votar para Flávio Bolsonaro, para presidente, e votar num senador que tem rabo preso. Não adianta. Tem que saber votar, principalmente para esses altos cargos, deputado federal e também, principalmente, senadores. Eu acho que o Brasil está caminhando para uma sabedoria a mais nesse sentido. Estamos votando melhor, né? Para senadores, para governadores. Tanto é que teve uma guinada na direita aí, em questão de governadores e senadores. E a gente pode melhorar isso aí também. Dá para melhorar. E precisa melhorar. Precisa melhorar. Enfim, este foi o último vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, que isso é muito importante. E comente abaixo a sua opinião. Um abraço. Fui.